Olá, ouvinte! Antes de mergulharmos nesse capítulo emocionante, me conta uma coisa. De onde você está ouvindo essa história? Coloca aí nos comentários. Eu adoro saber até onde a nossa voz está chegando. E se é a sua primeira vez aqui, já aproveita e se inscreve no canal Dorama para ouvir. Aqui você vai encontrar histórias como essa, envolventes, narradas como se fossem confidências, e perfeitas para te acompanhar no fone, no carro, antes de dormir ou quando o coração pedir uma boa trama. Agora, respira fundo, porque essa história vai te prender do início ao fim. A madeira da porta estava fria. Eu bati até as mãos ficarem vermelhas, até a garganta arranhar de tanto gritar. Me deixem sair! Eu gritava, mas ninguém respondia. Ninguém nunca respondia. Naquele dia, percebi que ninguém ali me escutava há muito tempo. Fui criada como filha da família Xia, mas nunca fui uma de verdade. Eles me deram um sobrenome, roupas bonitas e uma casa cheia de silêncios incômodos. Por 20 anos fui tratada como a irmã perfeita, a filha obediente, a menina sem passado. Mas bastou um problema aparecer, e eles me lembraram exatamente o que eu era: um peso. A maçaneta não se mexia, e do outro lado da porta, a voz da minha irmã ria. Lin Xuan, a mesma que, quando criança, fingia ter medo do escuro só para eu dormir com ela. A mesma que chorava quando arranhava o joelho e pedia para eu esconder a sujeira dela dos pais. A mesma que agora me olhava como se eu fosse nada. Você não é filha de sangue, ela disse. Foi criada só para casar com o aleijado dos Gu. Não se esqueça do seu lugar. Foi a primeira vez que ouvi aquilo em voz alta. Eu sempre soube. Sempre desconfiei. Mas ouvir da boca dela foi como uma lâmina gelada atravessando minha memória. Ela me contou, com orgulho, como havia sabotado meu casamento, como incriminou o noivo, como ajudou Shujao a tomar o lugar de Gu Qinghan. E no final, com aquele sorriso falso nos lábios, disse que agora era ela a verdadeira jovem senhora, da família Gu. E eu era a descartável. Naquele momento pensei que ia morrer ali mesmo, trancada, esquecida. Mas não. A história estava só começando. Horas depois, alguém abriu a porta. Não me disseram nada. Apenas me arrastaram para vestir o vestido branco. O vestido que era para ser dela. Ela se negou a casar com Gu Qinghan, é claro. Disse que não se jogaria numa fogueira. Então, como sempre, jogaram a isca mais barata. Eu. Lembro-me do espelho. Da maquiagem que cobria meus olhos. Inchados. Do vestido que não me servia direito. Do perfume que não era meu. Da aliança que alguém colocou na minha mão sem perguntar se eu queria. Disseram que eu devia sorrir. Que devia agradecer pela honra de me casar com alguém da família Gu. Mas só havia uma palavra dentro de mim: armadilha. No carro que me levou à mansão dos Gu, eu sentia o coração bater tão alto que quase abafava o som da cidade. Cada rua parecia um corredor sem saída. E o destino era o altar mais frio que já pisei. Do lado de fora, a mansão era imponente. Por dentro, tudo cheirava a poder e a hipocrisia. Os convidados cochichavam. Alguns diziam que eu era sortuda, outros que era corajosa. Mas os olhos deles me olhavam como quem vê uma oferenda sendo levada ao sacrifício. Diziam que o jovem mestre Gu estava entre a vida e a morte, que era instável, que não falava com ninguém, que a cadeira de rodas havia se tornado seu trono silencioso. Subi ao altar com as mãos geladas. Ninguém me ofereceu o braço. Ninguém segurou minha ansiedade. E então, ele apareceu. Gu Qinghan. Não do jeito que eu imaginava. Ele não parecia fraco, nem perdido. Havia algo nos olhos dele que ninguém havia me contado. Uma firmeza inquietante, um segredo guardado a ferro e fogo. Ele me olhou. Apenas olhou. E naquele olhar, entendi que eu também não era o que esperavam. A cerimônia aconteceu. As alianças foram trocadas. As fotos tiradas. Mas nenhuma daquelas imagens conseguiria mostrar o que realmente aconteceu ali. 2. Estranhos, cercados por inimigos, dizendo sim, sem ter certeza de absolutamente nada. Naquela noite, ouvi a porta do nosso quarto se fechar atrás de mim. Sozinha, com um homem que até aquele momento eu acreditava estar à beira da morte. Mas ele não estava morrendo. Ele estava apenas esperando. E eu também. A porta se fechou atrás de mim com um som surdo, como um suspiro abafado. Era a primeira noite. A primeira noite como esposa. Como jovem senhora da família Gu. A palavra senhora pesava nos meus ombros como um manto que não me pertencia.
Eu era apenas a substituta, a noiva de última hora, a filha que não era filha, a mulher que ninguém quis, exceto por obrigação. O quarto era grande demais para um casal que não se conhecia, e silencioso demais para quem tinha tanto a dizer. Ele estava ali, sentado, imóvel, de costas para mim. A cadeira de rodas parecia fazer parte do corpo dele, como se tivessem nascido juntos. Eu não sabia como começar, nem sabia se deveria. Boa noite, senhor. Gu. Ele não respondeu. Apenas girou a cabeça lentamente, me observando com aqueles olhos que pareciam não piscar. Olhos que não buscavam contato, mas controle. Senti um frio subir pela espinha. Ele era belo, mas inacessível. Parecia uma pintura antiga, sem vida, mas com histórias escondidas nas sombras. Me desculpe por tudo isso. Sei que o senhor não queria esse casamento. Eu também não tive escolha. Ainda assim, silêncio. Fiquei ali, parada, sem saber se devia me aproximar ou recuar. Estávamos oficialmente casados, mas nada ali parecia oficial. Sentei-me no canto da cama sem tocar nada. Eu só queria dormir, acordar, e talvez descobrir que tudo havia sido um pesadelo. Mas então, ele falou, baixo, firme. Você sabia no que estava se metendo quando aceitou me casar? Não havia ironia. Apenas um desafio. Não, e ainda não sei. Ele se virou de vez, agora de frente para mim. E pela primeira vez, vi algo em seu rosto que não era frieza. Era dor. Isso é bom. É melhor assim. Conversa morreu ali. E o silêncio voltou a se arrastar pelas paredes. Mais tarde, eu o ouvi sair do quarto. As rodas da cadeira deslizando sobre o mármore. Só que não era a cadeira. Era o som de passos. Passos. Levantei-me com o coração descompassado. Abri a porta devagar. E lá estava ele, em pé, caminhando com firmeza por um dos corredores escuros da mansão. Meu sangue gelou. Eu havia me casado com um fantasma. E agora ele andava. Voltei ao quarto e me sentei. Não consegui dormir. Minha mente girava entre perguntas, suposições e uma verdade que já começava a se formar. Nada ali era o que parecia. No dia seguinte, acordei com o rosto inchado e a alma ainda trancada naquela porta do quarto. A casa estava cheia. O primo dele, Xu Zhao, fazia questão de me lembrar que eu era uma intrusa. A mãe do Gu olhava para mim como se eu tivesse estragado todos os seus planos. E ele fingia. Fingia não lembrar da noite passada. Fingia não ter caminhado. Fingiu tão bem que comecei a duvidar do que eu mesma tinha visto. Mas os olhos dele não mentiam. Gu Qinghan era um mistério que ninguém tinha coragem de resolver. Nem mesmo os da própria família. Naquela mesma noite, fui forçada a beber com Xu Zhao, num jantar onde cada copo parecia um veneno. Ele queria me derrubar, me humilhar, me expor, e Gu Qinghan apenas observava. Só mais tarde entendi por quê. Ele precisava que os inimigos baixassem a guarda. Precisava parecer fraco, para poder vencer. Quando acordei, não sabia como havia chegado de volta ao quarto. Mas ele estava lá, sentado ao meu lado. Você é mais forte do que eu pensava. Foi a primeira vez que ele me elogiou. E a primeira vez que senti que, talvez, eu também estivesse escondendo algo. Talvez estivesse me apaixonando. Na casa dos Gu, ninguém falava a verdade. Apenas versões convenientes dos fatos. Cada sala parecia um palco. Cada pessoa, um ator. E Gu Qinghan era o protagonista que todos achavam que conheciam. Mas eu sabia. Sabia o que vi naquela noite. Os passos, o caminhar silencioso pelo corredor, o corpo firme, o olhar alerta. Era impossível esquecer, mas também era impossível confrontá-lo sem provas. Eu precisava entender o motivo, precisava saber o que aquele homem escondia e por quê. Os dias seguintes foram como andar por uma corda bamba. Durante o dia, eu era a esposa decorativa. Recebia olhares falsos, instruções ríspidas e convites sutis para me calar. À noite, eu observava. Cada gesto dele, cada expressão, cada suspiro. Gu Qinghan fingia ser incapaz, mas por trás daquela pose de inválido havia um lobo em silêncio. E quando ele olhava para mim, eu sentia. Ele sabia que eu sabia. Foi numa manhã nublada que tudo começou a desmoronar. Um pequeno acidente no jardim. Um dos empregados tropeçou em uma raiz exposta e caiu. Corri para ajudar. E vi, entre as árvores, Gu Qinghan, em pé, assistindo tudo com as mãos cruzadas nas costas, como se fosse um rei analisando seu próprio império.
Quando ele percebeu minha presença, apenas virou-se e voltou para dentro da casa, arrastando discretamente a cadeira de rodas ao lado do corpo, como se ela ainda fizesse parte da encenação. Naquele momento entendi. Aquela cadeira era sua máscara, um escudo, um truque, e ele me deixava ver, porque queria que eu soubesse. Nessa mesma semana, ouvi rumores sobre um antigo acidente envolvendo os pais de Gu Tingan, sobre heranças disputadas, mortes misteriosas e um primo ambicioso demais para ser apenas parente, Xu Zhao. Ele era tudo que a arrogância podia comprar. Elegante, venenoso, traiçoeiro. E agora estava cada vez mais próximo do poder. Mais perto de tomar o controle da empresa Gu. E Gu Tingan continuava imóvel, silencioso, tolerante. Eu não sabia se ele estava esperando o momento certo, ou se já havia desistido. Mas tudo mudou quando descobri, por acidente, a existência de um contrato. Um acordo antigo, selado por seus pais e os patriarcas das duas famílias, a Gu e a Xia. O casamento entre mim e Tingan não havia sido uma improvisação. Não foi um sacrifício de última hora. Era o plano original. Desde sempre. Eu era a escolhida, mesmo sem saber. Quando confrontei minha irmã sobre isso, ela surtou. Disse que o contrato era dela por direito, que fui criada só para servir de substituta caso algo saísse do controle, e que eu já havia servido ao meu propósito. Naquela noite, ela tentou me matar. Eu acordei trancada, amarrada, em um quarto escuro, com câmeras escondidas apontadas para minha direção e a imprensa prestes a ser chamada. Era um jogo sujo, uma armadilha para me destruir publicamente, para me expor como uma traidora, uma mulher vulgar, uma vergonha para a família Gu. Mas ele apareceu. Gu Tingan não estava mais fingindo. Ele entrou pela porta como uma tempestade. Não havia mais cadeira de rodas, não havia mais fingimento. Ele andava com firmeza, os olhos em chamas, a voz como um trovão abafado. Eu o vi, em sua forma verdadeira. E naquele instante, o medo saiu do meu corpo. Ele me carregou nos braços como se eu não pesasse nada. Me tirou daquela armadilha, me levou de volta para casa e pela primeira vez dormiu ao meu lado. Não como um desconhecido, mas como alguém que estava disposto a proteger. Na manhã seguinte, a notícia correu pela cidade. O herdeiro aleijado da família Gu não era aleijado. E as máscaras começaram a cair. Xu Zhao e sua mãe não aceitaram. Atacaram. Tentaram me desacreditar. Usaram minha origem como arma. Disseram que eu não era uma Xia. De verdade. Que era uma impostora. Que minha identidade era forjada. E foi aí que a história começou a se repetir. Mais uma vez, fui colocada diante de uma plateia. Mais uma vez, minha irmã me acusava de ser uma farsa. Mais uma vez, eu me sentia sozinha. Mas dessa vez, ele estava ao meu lado. Gu Tingan segurou minha mão diante de todos e falou com a voz mais firme que já ouvi. Xia Churan é minha esposa. E não é nenhuma bastarda. Quem ousar falar mal dela não terá minha tolerância. Eu quase chorei. Não pelas palavras, mas porque pela primeira vez alguém me defendia publicamente. Sem interesse, sem segundas intenções, sem vergonha de estar comigo. E nesse instante, mesmo com todos os olhares sobre nós, mesmo com toda a atenção, mesmo com a guerra prestes a explodir, eu percebi. A verdade anda de pé. E o amor, também. Eu achava que o pior já tinha passado. Que depois de ser trocada, humilhada e quase destruída em público, não restaria mais nada para me tirarem. Mas subestimei o apetite de quem nunca teve limites. Nos dias que seguiram, a família Gu parecia dividida em duas trincheiras. De um lado, Gu Tingan e eu. Uma aliança frágil, construída sobre segredos compartilhados e silêncios respeitados. Do outro, Xu Zhao e sua mãe, tramando pelas beiradas, cutucando feridas, espalhando rumores como veneno em taça de cristal. A tensão era tão espessa que se podia sentir no ar. Até o som dos talheres durante os jantares soava como ameaças. Ninguém dizia abertamente o que pensava. Ninguém enfrentava diretamente. O jogo era sempre jogado nas sombras. Mas, entre um sussurro e outro, a verdade começou a emergir. A história que há anos se escondia por trás do título de Família Respeitável da Gu Corporation. Os sorrisos das fotos, os discursos nos eventos, os jantares de gala, tudo aquilo servia para camuflar uma ferida aberta que ninguém queria encarar. A morte dos pais de Gu Tingan. Diziam que foi um acidente, um engavetamento numa estrada. Chuvosa, um motorista distraído,
o destino agindo com crueldade. Mas a forma como Tingan evitava o assunto, como seus olhos se perdiam sempre que alguém mencionava o nome do pai, dizia o contrário. E uma noite, sem cerimônia, ele me contou. Estávamos sozinhos no terraço. O céu nublado, sem estrelas. Ele segurava uma taça, mas não bebia. Só olhava o horizonte como se buscasse, além da cidade, a resposta que ninguém nunca deu. Eles os mataram, Shuran. Não foi acidente, foi assassinato. A frase me atravessou com a força de uma explosão contida. Não perguntei quem. Eu já sabia. Shuzhao? Sua tia? Ele assentiu com um sorriso sem alegria. Queriam a empresa. Queriam tudo. Eu era jovem demais para entender, mas aprendi cedo que fraqueza é fatal neste mundo. Foi naquele momento que compreendi por que ele fingira estar paralítico por tanto tempo. Por que aceitara os olhares de desprezo, as humilhações, as perdas. Ele estava esperando, planejando, sobrevivendo. Mas havia um preço. O homem que estava ao meu lado não era inteiro. Carregava a sombra dos pais nas costas, a sede de justiça nos olhos e uma culpa que não sabia de onde vinha. Porque, no fundo, ele ainda achava que deveria ter feito algo. Mesmo que fosse apenas um menino na época. Foi nessa mesma semana que Shuzhao tentou mais uma vez me arrastar para o chão. Literalmente. Durante uma reunião da família, disse que eu não tinha direito algum de estar ali. Que eu era um lixo trazido para dentro por caridade. Que a cadeira ao lado de Tingan era grande demais para mim. Ele se aproximou. Levantou a voz. E então me empurrou. Mas eu não caí. Tingan estava atrás de mim. Segurou meu braço com firmeza. Depois me envolveu pelos ombros, me puxando para perto. Seus olhos em chamas cravados no primo. Toque nela de novo e eu quebro seus dedos. A sala congelou. Ninguém ousou respirar. Ali, pela primeira vez, vi medo no rosto de Shuzhao. O medo não de ser exposto, mas de perceber que Tinhan não era mais a presa. E que o caçador havia voltado para a floresta. A partir daquele dia, as coisas começaram a se mover. Documentos foram reenviados. Nomes ressurgiram. Um advogado misterioso, fiel aos antigos pais de Tingan, reapareceu com arquivos esquecidos. E com eles, detalhes que apontavam para a sabotagem do carro onde os pais haviam morrido. A sombra do passado finalmente começava a revelar o corpo que a projetava. Mas os fantasmas não gostavam de ser expostos. E quanto mais nos aproximávamos da verdade, mais perigosas se tornavam as noites. Uma madrugada, acordei com o cheiro de fumaça. Haviam incendiado a estufa do jardim, o local onde Tingan passava as tardes em silêncio, cultivando flores que sua mãe amava. Ele ficou parado diante das cinzas, sem dizer uma palavra. Os punhos fechados, os olhos marejados. Eu me aproximei, toquei sua mão. Eles queimaram as flores, Tingan, mas não podem tocar nas raízes. Ele me olhou como se tivesse esquecido que era possível ser consolado. E naquele instante, percebi que meu lugar ao lado dele não era por obrigação, era por escolha. Mesmo em meio ao caos, algo crescia entre nós. Algo que eu temia nomear, mas que já me aquecia o peito quando ele estava por perto. Eu não era mais só a noiva substituta. Era a única que conhecia suas verdades. A única que sabia como ele andava, como ele olhava, como ele quebrava por dentro, sem deixar cair nenhum pedaço por fora. E talvez fosse exatamente por isso que eles queriam tanto me destruir. Porque sabiam que eu o fazia mais forte. E porque sabiam que ele faria qualquer coisa para me proteger. Foi por volta da 3ª semana que recebi o telefonema. A voz do outro lado da linha era fria, quase robótica. E ainda assim, conseguiu gelar meu corpo inteiro com uma única frase. Seu exame de DNA foi contestado. A senhorita Xia Lingxuan é agora reconhecida como herdeira da família Xi. Eu desliguei sem responder. O silêncio ao meu redor parecia zombar de mim. Mais uma vez, meu nome estava sendo apagado. Não. Manhã seguinte, os jornais já estampavam a manchete. Xia Lingxuan, filha legítima dos Xi, assume lugar na herança. Meu rosto? Nem uma linha. Como se eu nunca tivesse existido. Voltei à casa da família Gu e atravessei o saguão sentindo que meus pés não tocavam o chão. O mundo girava ao meu redor, mas dentro de mim, tudo estava imóvel. Não era tristeza. Era mais antigo que isso. Era o sentimento de alguém que passou a vida inteira tentando provar que pertence. E agora via tudo ruir por um pedaço de papel. Tingan me esperava na biblioteca. Ele já sabia. E mais uma vez, não disse nada.
Apenas estendeu a mão, como quem oferece refúgio. Mas não tem como evitar a guerra. É mentira, eu disse. Aquilo tudo é mentira. Ele não questionou. Ele confiava. Mais do que eu confiava em mim mesma. E então começou a segunda destruição da minha história. Em questão de dias, fui oficialmente removida do registro familiar. Minha certidão foi anulada. Minhas fotos retiradas do salão da casa dos Xia. Minha existência rebaixada à de uma estranha que, por acaso, passou 20 anos sob o mesmo teto. Xia Lingshuan assumiu o centro da narrativa como se sempre tivesse pertencido a ele. Os tios da família Xi, oportunistas, celebraram como se tivessem reencontrado uma princesa perdida. E a própria Lingshuan, com aquele sorriso cuidadosamente estudado, abraçava cada nova mentira como se fosse uma medalha. A falsificação foi tão bem feita que mesmo os funcionários antigos começaram a hesitar. Era como se a verdade estivesse sendo reescrita em tempo real. E eu não tinha voz. Na primeira noite depois disso tudo, sentei na cama e me perguntei: se tiram seu nome, sua origem e sua família, o que resta de você? A resposta veio em forma de um espelho. Eu me olhei, cansada, machucada, mas ainda de pé, e pensei: eu sou o que resta. Tingan insistiu para que eu processasse todos eles. Tínhamos um advogado, tínhamos registros, testemunhas, até fragmentos do exame anterior. Mas eu sabia, aquilo era mais profundo que um processo. Era uma guerra pelo direito de existir. Enquanto eles tramavam, eu comecei a investigar. Voltei à casa dos Xia escondida, como uma ladra. Percorri corredores que conhecia de olhos fechados, subi escadas por onde já corri quando criança. E encontrei o que procurava no fundo de uma gaveta do quarto de Lingshuan, o kit de DNA antigo, o verdadeiro. O que provaria que ela nunca fora filha de sangue. Que a filha legítima era eu. Mas antes que pudesse sair, fui surpreendida por ela. Vai mesmo cair tão baixo, Churan? A voz dela não tinha mais disfarces. Era fria, venenosa. Um espelho do que ela sempre foi, e eu me recusei a ver. Você falsificou o exame, eu respondi. Você roubou minha identidade. Ela sorriu. Aquele sorriso pequeno, cruel, que só aparece quando alguém já sabe que venceu. Eu não roubei. Eu só corrigi um erro. Você nunca pertenceu à nossa família. Nunca. Era só um enfeite. Um projeto de filha. Uma reserva. E agora, já não serve mais. Eu saí dali tremendo. Não de medo, mas de uma fúria nova. Uma fúria limpa. Eu finalmente via as coisas como eram. Ela nunca me odiou por quem eu era. Ela me odiava por tudo o que eu poderia ser. E que ela nunca seria. Na manhã seguinte, ela foi apresentada oficialmente à sociedade como a nova herdeira dos Xi. Usava um vestido branco, como se estivesse celebrando um noivado com o próprio poder. E lá estava ele também. Xu Zhao, ao lado dela, rindo de um mundo que aceitava mentiras melhor do que verdades desconfortáveis. Tingan quis agir imediatamente. Eu pedi que ele esperasse. Não vamos atacar com fogo. Vamos vencer com silêncio. E com prova. Enquanto ela brilhava sob os holofotes, eu reunia tudo. O kit de DNA, as cópias do exame, os dados falsificados, a assinatura do médico subornado. Cada detalhe costurava a farsa que eles haviam construído, e que eu iria arrancar ponto por ponto. Mas antes de expor qualquer coisa, precisei aceitar algo. Eu não teria de volta o que era meu. Eu teria de construir tudo de novo, do zero, com sangue limpo e sem pedir permissão. Durante anos eu fui treinada para ser discreta, elegante, educada, silenciosa. Eu era a filha que não causava escândalos, a aluna que sentava nas primeiras fileiras, a mulher que abaixava os olhos em público. Me ensinaram que falar alto era grosseria, que insistir era teimosia, que ocupar espaço demais era feio. E então, um dia, me tornei invisível. A sociedade aplaudiu Lingshuan. Ela era tudo o que queriam ver. Sangue legítimo, beleza moldada para os flashes, sorriso que só se abria diante das câmeras. Seus passos ecoavam em eventos, entrevistas, anúncios. Seu nome virou manchete. O meu, uma nota de rodapé. Quando muito. Fui convidada a me retirar de tudo. Das reuniões da empresa, dos círculos sociais, até das fotos de família. E o mais cruel de tudo foi que ninguém estranhou. Ninguém se perguntou por quê. Apenas aceitaram. Como se eu nunca tivesse estado ali. Às vezes, sentava no terraço da casa dos Gu,
observando os carros passarem lá fora, e me perguntava: se eu sumisse de verdade, alguém notaria? Se minha imagem fosse apagada de cada registro, cada foto, cada lembrança, o mundo sentiria falta? Mas então Chin-Han se aproximava, trazia chá, tocava meu ombro. E isso bastava para me lembrar que, para alguém, eu ainda era real. Foi nessa época que o nome Xia Churan começou a circular discretamente nos bastidores, mas por um motivo diferente. Eu não estava mais lutando por heranças. Estava ajudando a expor fraudes. Usei meu tempo à sombra para estudar os contratos antigos da família Xi. Descobri alianças com empresas de fachada, investimentos fantasmas e subornos mascarados como doações. Cada detalhe era minúsculo, mas juntos formavam um quebra-cabeça escandaloso. Chin-Han me ofereceu seus contatos, mas eu recusei. Eu precisava fazer isso com minhas próprias mãos. Se eu queria voltar a existir, teria que me esculpir de novo. Dessa vez, sem depender do sobrenome de ninguém. Enquanto Ling Xuan desfilava como nova embaixadora da marca de cosméticos da família, eu me encontrava com jornalistas anônimos, entregando dossiês em pendrives, deixando envelopes em cafés movimentados, nunca assinando nada. E então a primeira bomba estourou. Um veículo menor publicou uma matéria acusando a empresa dos Xi de superfaturar contratos com hospitais. A princípio foi tratado como fofoca, mas outros veículos começaram a investigar. Em uma semana, uma denúncia virou um escândalo. E, com ele, o nome de Ling Xuan surgiu, vinculado diretamente à assinatura de documentos falsos. A imprensa, tão rápida em esquecer meu nome, agora se perguntava quem era essa irmã desaparecida que havia sido retirada da história. Não precisei dar entrevista. Só deixei que a verdade andasse sozinha. A invisibilidade é uma vantagem quando ninguém espera que você esteja observando. A casa do Xia, antes tão impenetrável, agora era visitada por fiscais e repórteres. As festas sumiram. Os convites cessaram. E o nome que antes reinava nas colunas sociais, agora aparecia nas páginas policiais. Mas eu não comemorei. Ficar invisível me ensinou algo. Poder de verdade não é aparecer, é permanecer. Voltar a ser vista não era o objetivo. Eu queria algo maior, algo que ninguém pudesse me tirar. Liberdade. Voltei a escrever. Abri uma conta anônima e publiquei artigos sobre ética empresarial, poder feminino, abuso de confiança. Nunca usei meu rosto, nem minha história, mas quem lia, sabia. Porque em cada linha havia sangue meu. Numa manhã, Chin-Han me trouxe um envelope. Era da editora-chefe de um jornal importante. Havia lido meus textos. Queria me conhecer. Não Xia Churan, a autora. Senti um nó na garganta. Eu não precisava mais do nome da família. Eu estava criando o meu. E pela primeira vez em muito tempo, vi minha imagem refletida no espelho sem o peso do sobrenome, sem o vestido emprestado, sem a obrigação de sorrir por educação. Ali estava ela, a mulher que construíram para ser invisível. Agora, indiscutivelmente visível. Quando me tornei a noiva substituta, todos esperavam que eu fugisse. Talvez no altar, talvez na noite de núpcias, talvez na primeira vez em que fosse humilhada em público, ou na 100ª. Mas eu não fugi. E, ironicamente, isso irritou ainda mais quem esperava me ver quebrar. Agora eu entendia. Aquela mansão, aquelas famílias, aquele mundo, todos haviam sido moldados por jogos de aparência. Uma mulher que permanece quando deveria correr, perturba a ordem, incomoda, expõe. Eu ficava, observava, escutava. Naqueles dias, enquanto o império dos Xie tremia e os aliados de Xuzhao sumiam um a um, fui chamada de tudo. Oportunista, interesseira, fraca, desleal. Mas também começaram a me chamar de algo que nunca haviam usado. Imprevisível. Era isso o que eu mais gostava de ser. Uma tarde, Chin-Han me chamou para o escritório. Estava sentado à mesa, com uma expressão que misturava preocupação e hesitação. Como se pensasse demais antes de me dar. Uma notícia que, em outras circunstâncias, ele preferiria esconder. Estão reabrindo a investigação sobre a morte dos meus pais. Eu não soube o que dizer de imediato. Era o que ele esperava há anos. Mas o tom dele não era de alívio. Era o peso da dúvida. E se tudo aquilo trouxesse mais dor do que justiça? Você vai até o fim? Ele me olhou. Dessa vez com uma dureza diferente, mais profunda. Sim, mas você não precisa vir comigo. Talvez fosse a forma dele me proteger. Ou de me afastar. Não por maldade,
mas por medo de que eu me machucasse ainda mais ao descobrir que toda essa história era ainda mais suja do que imaginávamos. Mas eu apenas disse: eu não sou mais a noiva substituta. Eu sou sua esposa. Eu vou. A partir desse momento, deixamos de ser peças isoladas. Agíamos como um. Ele, com sua rede de contatos discretos, documentos que havia guardado por anos, gravações feitas em segredo quando fingia estar inválido. Eu, com minha capacidade de ligar os pontos, montar narrativas, encontrar as falhas nos álibis. Fomos até o antigo motorista dos pais dele, um homem já idoso, com medo nos olhos e as mãos trêmulas. Ele tentou negar. Disse que o acidente foi culpa da chuva, da estrada, da sorte. Mas quando Tingan mostrou a foto de Shujal com o carro avariado 2 dias antes da morte, ele desabou. Mandaram mexer no freio. Eu só obedeci. Saí de lá sem sentir os pés no chão. A confirmação não trouxe paz. Só mais perguntas. E a certeza de que estávamos mexendo em algo que ainda respirava. Algo perigoso que poderia reagir a qualquer momento. De fato, reagiu. 2 dias depois, invadiram nosso apartamento em Xangai. Não levaram nada, mas reviraram tudo. Roupas cortadas, fotos rasgadas, uma mancha vermelha no espelho do banheiro. Volte para o seu lugar. Não era só um aviso. Era um lembrete cruel de que para eles meu lugar era o esquecimento, a invisibilidade, o silêncio. Tingan quis me mandar embora para o exterior. Disse que cuidaria de tudo sozinho. Mas não, havia mais volta. Nem medo que me fizesse recuar. Fui até Ling Xuan. A encontrei no salão de beleza onde agora fingia ser dona de si. Usava tons claros, unhas perfeitas, sorrisos decorados. Quando me viu, revirou os olhos. Ainda tentando ser protagonista, Xuran? Até quando vai insistir nesse papel que nunca foi seu? O que mais você precisa para admitir que perdeu? Perguntei com calma. Ela riu. Você nunca entendeu. Não se trata de vencer. Se trata de manter o nome limpo. E você nasceu manchada. Foi a primeira vez que senti pena dela. Verdadeiramente. Ela nunca soube o que é ser amada por quem se é. Sempre teve que se provar, se destacar, esmagar as outras para ser notada. Agora que o mundo ruía ao redor dela, tudo o que lhe restava era a arrogância. Voltei para casa sem raiva, só com mais convicção. No caminho, lembrei de algo que Tingan me dissera na nossa primeira noite como marido e mulher. Você é forte demais para ser só uma sombra. Na época, achei que era apenas gentileza. Hoje sei que era verdade. E se me chamaram de substituta, é porque sabiam que, no fundo, eu era a única que não fugiria. O céu estava cinza no dia em que recebi a convocação formal para a leitura do testamento da velha matriarca dos Xi. Um envelope branco, elegante, com meu nome impresso em letras douradas, como se ainda fizessem questão de manter as aparências, mesmo depois de tudo. Eu ri sozinha. Durante anos, me fizeram acreditar que eu não era uma de verdade, que meu sangue era errado, minha história era frágil demais para sustentar qualquer herança. E agora, quando os impérios caíam aos pedaços, lembraram que eu existia. Tingan quis ir comigo. Eu recusei. Aquilo era algo que eu precisava enfrentar sozinha. Não por orgulho, mas porque queria olhar nos olhos de cada um deles sem nenhum escudo. Cheguei cedo ao antigo casarão dos Xi. A mesma entrada onde eu passava correndo quando criança, agora parecia menor. Ou talvez fosse eu que tivesse crescido demais por dentro, para caber ali. Todos estavam presentes. Tios, primos, advogados, empregados antigos. Ling Xuan, é claro, sentada à frente, com um vestido de luto que mais parecia figurino. Ela não olhou para mim, como se o simples ato de reconhecer minha presença já fosse uma ameaça. A sala ficou em silêncio quando o advogado abriu o envelope principal. Segundo o último desejo da senhora Xi Laning, e com base nos documentos revisados, declaro que a totalidade da herança da família Xi será repassada à neta de sangue registrada sob o nome de Xia Xuran. Ninguém se mexeu. Por alguns segundos foi como se o tempo tivesse parado. Foi Ling Xuan quem quebrou o silêncio. Isso é absurdo. Ela foi deserdada, excluída do registro familiar. O advogado não hesitou. A exclusão foi feita com base em provas falsas, hoje invalidadas por decisão judicial. O processo foi fraudulento. Uma onda de murmúrios se espalhou pela sala, mas eu permaneci em pé. Calma, não por estar vencendo, mas porque, pela primeira vez, não precisava mais gritar para ser ouvida. A velha Laning nunca foi afetuosa comigo. Mal trocávamos palavras. Mas agora entendi. Ela sabia. Sabia de tudo.
e deixou seu último gesto como uma mensagem silenciosa. Não sobre dinheiro, mas sobre justiça. Na saída, cruzamos no corredor. Eu e Lin Juan. Ela me encarou como se ainda pudesse reverter o tempo com um único olhar. Você acha que isso te faz vencedora? Não, respondi. Só me devolve o que era meu. Ela apertou os lábios. Quase disse algo. Mas não disse. Porque agora, até suas palavras pareciam pequenas demais. Voltei para casa com o sol já se pondo. O céu tingido de laranja, como se o mundo tivesse decidido me dar um espetáculo silencioso. Tingan me esperava no jardim. Estava de camisa branca, mangas dobradas, uma expressão que misturava alívio e orgulho. Quando me viu, não perguntou nada. Apenas me estendeu a mão. Acabou? Não, mas começou a terminar. Jantamos em silêncio, como duas pessoas que passaram por uma guerra e agora aprendem a viver com as cicatrizes. Eu ainda não sabia o que faria com aquela herança. Não era sobre posses. Era sobre nome, sobre identidade, sobre deixar de ser uma peça substituível. Naquela noite, caminhei pelos corredores da casa dos Gu, sozinha, sem medo, sem vergonha. Toquei os quadros na parede, os móveis antigos, os vasos no canto. Tudo ainda carregava um pouco da frieza de antes. Mas agora, ao menos, eu sabia que podia mudar. Podia deixar minha marca. No espelho do quarto, olhei por um instante. Já não via a garota que um dia tentou agradar a todos. Nem a sombra de uma irmã invejosa. Nem a esposa tímida. Via a última herdeira. A única que ficou quando todos esperavam que ela desistisse. Sempre disseram que o nome de uma família é seu maior bem. Eu carreguei o nome Xia por 2 décadas como quem segura uma porcelana alheia. Com cuidado, com medo, com a constante sensação de que eu não pertencia. Agora ele era meu por direito. Mas quanto mais eu o segurava, mais percebia. Aquele nome estava sujo de lama, de sangue e de mentiras. E ser herdeira de tudo aquilo não me dava orgulho. Me dava responsabilidade. Os jornais passaram a me chamar de a verdadeira filha dos Xi, a empresária revelação, a mulher que ressurgiu das cinzas. Mas nenhuma dessas manchetes contava o que realmente doía. Herdar uma família é herdar também os segredos dela. Dias depois da leitura do testamento, recebi uma cópia da carta deixada por minha avó. Não era longa. Não pedia desculpas. Não explicava por que havia permitido que me apagassem por tanto tempo. Apenas dizia: você viu demais para continuar sendo invisível. Faça o que eu não fiz. Limpe o nome que deixo para você. Guardei a carta entre os livros. Não por rancor, mas porque não precisava dela para lembrar quem eu era. Comecei então o trabalho mais difícil: reconstruir. Não empresas nem propriedades, mas memórias. Visitei a casa onde cresci. A antiga governanta, Dona Liu, ainda vivia ali. Quando me viu, seus olhos se encheram d'água. Disse que tinha esperado esse dia, que sempre soube que eu era a filha verdadeira, mesmo quando lhe proibiram de dizer meu nome. Ela me entregou uma caixa com papéis antigos, fotografias, bilhetes escritos à mão, uma fita de cabelo que minha mãe tinha guardado quando eu era bebê. Ajoelhei ali mesmo, no chão da sala, e chorei. Não pelas coisas, mas por finalmente me sentir real. Enquanto isso, o processo contra Xu Zhao e os demais envolvidos na morte dos pais de Tingan avançava. Os documentos que reunimos estavam agora nas mãos do Ministério Público. E mesmo que ainda fosse cedo para saber o desfecho, sabíamos de uma coisa: eles não iriam sair impunes. Numa noite silenciosa, Tingan e eu sentamos juntos no quarto que agora dividíamos sem constrangimentos. Ele me contou tudo sobre o dia da morte dos pais. Como ouvira a ligação acidentalmente. Como tentou avisar, mas foi tarde demais. Como fingiu a paralisia não apenas para proteger a si mesmo, mas para observar. Eu queria poder dizer que foi só estratégia, mas no fundo, eu não sabia o que fazer com tanto luto. Apertei sua mão. E agora? Agora eu tenho alguém com quem dividir o peso. Dividir o peso. Foi isso que sempre me faltou. Alguém que visse minha dor sem pressa de resolvê-la. Alguém que não me mandasse calar, que não tentasse me substituir, que não quisesse que eu fosse outra. Na manhã seguinte, uma comitiva de investidores estrangeiros chegou à empresa Gu. Queriam se reunir com o presidente, mas pediram minha presença. Tinham lido os artigos que escrevi sob pseudônimo. Queriam conhecer a mulher por trás da análise estratégica que desvendara os vínculos ilegais entre os Xi e empresas de fachada. Tingan me olhou e disse: você fala por nós dois. Vá. E eu fui.
Não como esposa, não como substituta, nem como símbolo de escândalo. Fui como quem carrega um nome que, finalmente, não pesa mais como uma sentença, mas como uma promessa. A primeira vez que voltei à mansão dos Xie, como herdeira legítima, o portão demorou a abrir. O segurança me olhou por 2 segundos a mais, como se sua memória estivesse reorganizando minha imagem. Antes, eu era a sombra, a visita incômoda, a quase filha. Agora, eu era a dona da casa. O hall de entrada estava do mesmo jeito. Os tapetes antigos, os espelhos de moldura dourada, o mesmo cheiro de madeira encerada e perfume floral no ar. Mas tudo parecia menor, como se os cômodos tivessem encolhido desde que eu era menina. Ou talvez fosse eu que tivesse crescido demais por dentro. Caminhei sozinha por cada cômodo, não como quem procura algo, mas como quem se despede de um fantasma. A biblioteca, onde me escondia para ler quando a família brigava na sala. A varanda, onde espiei pela primeira vez Ling Xuan praticando suas poses diante do espelho. O jardim, onde enterrei minha primeira boneca depois de ela ser rasgada por acidente, ou por ciúmes. A casa carregava as marcas de uma linhagem que sempre negou minha existência. E agora, era minha. Mas eu não queria apenas ocupar aquele espaço. Eu queria transformá-lo. No dia seguinte, os quadros de antigos presidentes foram removidos da parede do corredor. Os funcionários foram convocados para reuniões privadas. Sem humilhações. Sem voz alta. Apenas escuta e proposta. Recontratei pessoas que haviam sido demitidas injustamente nos últimos anos. Promovi 2 mulheres que haviam sido sempre tratadas como secretárias, mesmo carregando a empresa nas costas. Os jornais disseram que eu revolucionei a administração, mas tudo o que fiz foi devolver dignidade a um lugar que há muito a tinha perdido. Enquanto isso, o processo contra Xu Zhao se encaminhava para julgamento. Ele tentava protelar, alegava inocência, dizia que tudo era fruto de uma conspiração, mas a verdade já tinha corpo, datas, gravações, testemunhos. E mais importante, já tinha coragem. Tingan me acompanhava em silêncio. Ele não precisava falar muito. Sua presença era como um abrigo sem paredes, algo que me cercava, mesmo sem me prender. Uma noite, sentei no escritório da mansão e abri a última gaveta. Lá dentro, encontrei uma foto antiga. Eu e minha mãe, sentadas no jardim, ainda pequenas, antes de tudo virar guerra. Atrás da foto, um bilhete escrito à mão por ela. Você nunca será invisível para mim. Fechei os olhos e deixei que as lágrimas viessem sem pressa. Não eram de dor, eram de alívio. Na semana seguinte, transformei a ala leste da casa em uma fundação para mulheres desacreditadas. Não com o meu nome completo. Apenas Churan. Era o suficiente. Era quem eu sou. Na cerimônia de inauguração, vesti um terno branco. Firme, sereno, sem adereços. Alguém me perguntou o que eu sentia ao abrir um novo capítulo com tantos escândalos ainda frescos na memória. Eu respondi com simplicidade. Sinto que agora, quando me chamam pelo nome, ele me pertence. E isso era tudo. Durante muito tempo, deixei que decidissem quem eu era. Fui a filha de mentira, a noiva improvisada, a mulher invisível. Passei anos tentando caber em espaços onde diziam que eu só estava porque alguém me permitiu. Como se minha existência fosse uma concessão, um favor, um erro que dava certo por acidente. Mas hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de substituição. Vejo uma jornada de descoberta. Descobri que o amor verdadeiro não se constrói na pressa, mas na presença. Que há força em permanecer de pé quando o mundo inteiro torce para você cair. Que sangue não define lealdade e que identidade não se herda, se constrói. Gu Tingan deixou de ser o homem quebrado pelas costas da própria família. Ele se tornou meu parceiro. E juntos, reconstruímos mais do que nomes em documentos. Reconstruímos nossas verdades. Ling Xuan desapareceu da mídia, como tantas estrelas que brilham por reflexo. Nunca mais tentou me enfrentar, porque entendeu, tarde demais, que eu não precisava vencê-la para ser alguém. Eu só precisava ser eu. O nome que carrego hoje, o nome que antes me pesava como corrente, agora é uma ponte, que me liga ao passado sem me prender a ele. A casa dos Xi ainda existe, mas já não é mais uma mansão, é um centro de transformação, onde outras mulheres aprendem que não precisam da permissão de ninguém para existir. Eu assino contratos, dou entrevistas, publico livros, mas o que mais me orgulha ainda é o que faço em silêncio,
Escutar as histórias de quem também foi apagada, rejeitada, silenciada e dizer: eu entendo. E você não está sozinha. Hoje, sou chamada de muitas coisas: empresária, herdeira, escritora, presidente. Mas quando me olho no espelho, sei exatamente quem vejo. Eu vejo Shia Shuran, a mulher que eles tentaram apagar e que decidiu escrever, com as próprias mãos, o final da sua história.